Você já fez alguma postagem ou usou alguma estratégia e isso trouxe algum constrangimento? Como é que você resolveu? Como é que você se sentiu? Bem, hoje aqui no canal André Ricotti, falando da mente, a gente vai conversar com a Laura. Tudo bem, Laura? Tudo bem, André. Eu vou chamar de Laurinha, porque você pediu, né, para ser chamada de Laurinha. E hoje, Laurinha, a gente vai falar um pouco sobre essa coisa da rede social, do uso. E acho que para o pessoal entender, né, pode parecer um pouco, às vezes, simples, ela está no nosso dia a dia, mas eles vão entender um pouquinho quem é a Laurinha nesse contexto e o quanto você pode agregar, né, para a gente. Então, Laurinha, conta pra gente por que você hoje se especializou nessa coisa da rede social. Quem é a Laurinha para a galera aí conhecer um pouquinho de você? Primeiramente, oi pessoal. Então, meu nome é Laura Cardoso. Assim, eu sempre tive uma ligação com a parte da rede social, mas eu comecei minha carreira mais na escrita. Eu sou copywriter, depois fui migrando para a área de lançamento, que hoje em dia, né, faz um baita sucesso, parte de infoproduto. Mas comecei com o Instagram, né, que eu acho que é a base, todo mundo começa ali. E depois o interessante foi que eu comecei a me especializar no LinkedIn, não só no Instagram. Porque eu precisava prospectar cliente, e aí comecei a prospectar no LinkedIn, só que no início não deu certo. Aí eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a estudar a plataforma para entender como ela funcionava e vi que todo mundo usava ela de uma forma meio errada. Aí fui estudando como funcionava a métrica, né, tudo por trás, como é que os profissionais se posicionavam lá dentro. Fiz uma pós que acabei pegando o projeto final para focar em LinkedIn, então acabei estudando muito sobre. E hoje em dia eu sou especialista em LinkedIn, então as duas plataformas que eu trabalho mais é Instagram e LinkedIn. Mas por isso que eu fui para esse direcionamento mais B2B profissional. E que legal, e o que você estava me contando um pouquinho, quer dizer, que você falou, né? Eu acho que esse é o grande barato. Você realmente foi estudar o assunto, né? E aí até achei muito bacana. Conta aí pro pessoal, você, além da pós, você fez um curso num lugar muito legal, né? Tá falando aqui com o André. Eu fiz um curso em Harvard de estratégia de negócio, né? E lá a gente vê muita estratégia do digital. E aqui eu fiz também algumas pós em marketing, branding, pós em growth também, que é tudo voltado para a parte da comunicação, estratégia, tanto de crescimento empresarial quanto digital. E agora estou fazendo mestrado em marketing digital. E essa área, assim, tem muito essa questão de evoluir, mas ter que evoluir com muita consciência do que você está fazendo. Sim. Né? Então, tudo que eu estudo hoje em dia realmente tem alguma ligação com comunicação, com digital, é a área que eu atuo, não tem muito como fugir, mas eu quis ter esse diferencial, que é estudar a métrica por trás, entender o que acontece, por que é dessa forma, como é que pode mudar, como é que pode avançar, porque eu vejo muita gente só mexendo por mexer, né? Não tem uma estratégia por trás, não tem conhecimento, e aí acaba fazendo um trabalho um pouco mais do mesmo, um pouco ali na base do amadorismo, né? Aí por isso que eu fui mais a fundo. Eu queria até aproveitar, enquanto você falava, me veio essa pergunta, porque acaba que você, tanto na prática quanto na teoria, né? Eu acho que isso que eu achei bem legal. É difícil a gente ver muita gente hoje que aprendeu mexendo, né? Mas você foi atrás do conhecimento realmente, né? Hoje a rede social está na vida de todo mundo, né? Seja para botar foto do cachorro, a fazer empresas hoje estão vivendo e vão atrás de clientes e se divulgam por ali. Como é que você hoje, a Laura, enxerga um pouco o contexto rede social aí na sociedade, né? Também tem um monte de discussão se é bom, se é feio, bonito, se regula, se não. Assim, opinião pessoal e profissional, né? Vou trazer as duas. E a gente aqui tá para falar o que a gente pensa, né? Não então, se preocupa ótimo. não, tá? Não, porque assim, você falou da questão da prática. É claro que a prática é importantíssima. Conheço pessoas que trabalham absurdamente bem sozinhas, aprenderam sozinhas, enfim. Eu tenho um pouco desse lado acadêmico, então quis misturar isso com a minha prática. Mas sobre a rede social em si, é claro que hoje em dia não tem como fugir, né? Até pessoas que são de uma geração mais velha, enfim, tem que começar a se adaptar um pouco. Até acontece a questão de intergerações nas empresas, isso pode trazer alguns conflitos. É importante equilibrar isso, inclusive. Mas a questão toda hoje em dia, o digital, ele é muito bom, muito importante, facilita muito, né? A IA, então, nem se fala. Mas, por outro lado, é muito perigoso, né? E não estou dizendo só em quesito profissional, estou dizendo na vida mesmo, porque o próprio lado ético muitas vezes fica de lado, né? A gente acredita em uma coisa muito falsa, às vezes, que a gente nem sabe se é verídico ou não.
É claro que tem um lado mais, como é que eu posso dizer? Não queria usar a palavra fútil, mas mais dia a dia, assim, de acompanhar influenciadores, coisa do tipo. Mas também tem assuntos sérios, né? Tanto profissionais quanto sociais, assim, que a gente acredita no primeiro post que vê, né? Sim, isso é um pouco perigoso. Sim. E também tem muito uma questão não sei se o pessoal viu o vídeo do Felca falando de adultização. Então, a rede social está colaborando muito para isso. As crianças se expondo muito, família se expondo muito. Então, assim, a exposição é perigosa. Então, a rede social tem um lado muito bom de avanço de informação, de possibilitar mais gente a ter acesso a conteúdo e aprendizado, mas é perigosa, né? E é engraçado porque eu também estudo marketing há muito tempo, né? Já sou vamos dizer assim, old school, né? E muita coisa já se fazia, né? Só que a rede social te dá uma abrangência que é um negócio inexplicável, né? E como é que você hoje, até trabalhando, sugerindo, você falou um pouco sobre ética, né? Sim. Como é que você enxerga esse uso, acho que por pessoas, né? Que sejam profissionais ou até por empresas, né? Como é que você... É lógico que a gente não pode fugir de querer vender alguma coisa, ou de querer... Sim. Eu acho, às vezes, um pouco utópico algumas pessoas. Não, porque estão usando... Já usavam, a televisão já fazia isso, que agora a gente tem a chance até de ver a pessoa, na verdade. Sim. Né? Mas como é que hoje você enxerga esse lado ético da exposição de empresas e pessoas ali, olhando para o lado profissional, né? Assim, varia muito da ética da própria empresa, porque é assim, o que acontece? A gente até na parte de propaganda mesmo, parte de divulgação, a gente tem estratégias da parte da escrita mesmo, que é o que eu comecei fazendo na minha carreira, que a gente, claro, usa alguns tipos de gatilho, algumas formas de escrita para convencer as pessoas, para, às vezes, um gatilho um pouco mais agressivo, né? Para a pessoa se interessar, ter curiosidade, enfim. Mas nada que esbarre nada ético, assim. Só para parte de neuromarketing acionar e a pessoa querer comprar aquilo ou ver aquilo, né? Mas tem, sim, uma parte ética no digital que... tem suas problemáticas, principalmente na parte de infoproduto, de lançamento. Tem muita coisa que no ramo a gente chama de nicho black, né? Que é uma coisa mais promete e não cumpre, vende, mas não black. Existe. Vende, mas não tem o produto. Promete coisas muito reais, né? E aí acaba vendendo pela esperança da pessoa, entendeu? Então, essa parte do digital é um pouquinho mais delicada em relação à ética. E é engraçado porque ela requer que às vezes as pessoas... Eu sou um pouco crítico num outro sentido, as pessoas que atacam muito a rede social, que a culpa não é da rede social, a culpa é nossa também, né? Que elas estão pedindo que a gente tenha mais análise, seja mais crítico também. Porque não é só a rede social, tem um monte de coisa, é a facilidade de pagamento hoje, né? Foi o que você falou, o problema do infoproduto é que é muito simples, você dá 3 cliques, seu cartão de crédito já foi, né? Você tinha a decisão de não colocar, né? Sim. E como é que você tem visto, digamos assim, historicamente, né, esse avanço? Como é que você está, se você puxar um pouquinho do seu lado aí até acadêmico, né? Se você pudesse fazer uma análise, a gente está indo para um bom caminho, quer dizer, como era feita a propaganda, como era usado, como vem se usando a rede social e como é que você acha que até onde isso vai chegar, né? Porque parece que não vai ter fim isso, né? Assim, a parte... Você sabe que aqui a gente combina um negócio e eu Não, mas é isso, tô adorando. Mas assim, é porque tem uma parte que eu acho que é muito boa, no sentido de, quando a gente tem avanços tecnológicos, a própria IA e tudo mais, a gente consegue fazer coisas que eu nem imaginava que dava pra fazer. Isso é impressionante. Né? Isso eu sou extremamente entusiasta com IA. É doideira mesmo. Então, tem muita coisa que a gente vai conseguir inovar e fazer de diferente que é animador mesmo. Então, a propaganda realmente vai para outro nível, o lançamento vai para outro nível, tudo vai para outro nível. Mas eu fico, assim, um pouco assustada com a questão que eu falei, de ética, da questão até do perigo, né? Hoje em dia, uma IA pega a sua voz e manda pra sua vozinha que vai acreditar que você tá sequestrada. E, enfim, verdade. As coisas estão muito... E a gente tá realmente acreditando cada vez mais sem buscar... enfim, conhecimento, sem averiguar se é verdade ou não. E a gente tá tão jogado na rede social que aquilo ali acaba sendo nossa válvula de escape. Então, a gente fica ali num tempinho livre, é aquilo ali. Então, a gente vai rolando e acaba sendo influenciado por milhares de coisas, uma dopamina absurda, você vai consumindo aquilo sem entender nada. No final, você vê uma coisa
por exemplo, um lançamento que eu estava falando desse nicho que promete e não cumpre, mas a sua esperança tá ali, você tá mexido, você tá num momento emocional difícil e você cai. Então, assim, tem muita coisa boa para acontecer, né? Tanto na parte de divulgação, na parte do marketing em si, nos avanços das empresas. As empresas conseguem chegar a patamares absurdos, conseguem até escalar coisas para outros países de forma mais fáceis. Mas, assim, eu me preocupo com isso, da parte ética no sentido de o que a gente está acreditando, o que está sendo anunciado, qual é o patamar de vou acreditar ou não, entendeu? A gente vai voltar nisso aí, mas me veio uma pergunta aqui na cabeça, curioso saber a sua opinião, né? Porque a gente fala muito da rede social. Mas para mim o grande, não vou dizer vilão, mas o grande ator é, na verdade, o algoritmo aí por trás, né? Porque é ele que faz essa dopamina acontecer, né? Porque é você curtir um determinado assunto, uma enxurrada daquele assunto, né? Como é que vocês trabalham, você enxerga, você pensa o algoritmo, como é que você está no teu contexto, como é que funciona isso? Ah, com certeza. Assim, o algoritmo, ele entende o que você gosta, né? E vai te mostrar mais daquilo. É lógico que isso vai fazer com que você fique mais tempo, porque é um conteúdo que você gosta. Então, ele vai... Tudo que é associado ao que você pesquisa, ao que você curte, ao que você comenta, vai aparecer mais. Então, é lógico que isso faz parte da estratégia de qualquer comunicação, né? Então, a gente estuda isso, faz também uma pesquisa do que as outras pessoas estão fazendo do mesmo nicho que você, sua concorrência, o que está acontecendo. Então, o algoritmo está presente em tudo. Até porque a gente estuda ele, estuda as métricas para poder, né, ter estratégia, ter resultado. Mas a rede social em si, ela é feita para bombardear a informação. Só que, e uma coisa, um detalhe veio na minha cabeça, eu gostaria de falar. A gente tá, isso eu me boto no meio também, a gente tá com uma falta de paciência muito absurda. Sim. Porque eu não consigo mais escutar áudio no 1. Eu só boto no 2. É uma loucura. E se o vídeo for um pouquinho mais longo, eu pulo ou acelero. E eu tô vendo que acho que é uma coisa já me peguei fazendo isso universal, também, né? Então, assim, tem vezes no 2.0 que eu não entendo nada. Aí eu tenho que voltar o áudio, né? No 1.5 ali. Mas a nossa paciência tá muito ruim, assim, tá muito fraca. E na verdade, acho que esse seria um ponto, eu não sei se vocês avaliam, mas o quanto a gente consegue passar de informação e o quanto consegue ser assimilado de informação, né? Sim. Porque você consegue, foi o que você falou com o IA, você consegue fazer peças lindas, você consegue escrever um monte de coisa, você consegue gravar vídeo, mas o quanto as pessoas, até onde a pessoa assimila e não assimila, até onde você passa a sua mensagem ou não, né? É por isso que, assim, em qualquer estratégia de comunicação, seja vídeo, seja arte estática, seja uma página de vendas, um site, o objetivo é capturar a atenção em segundos. Né? Hoje em dia, uma das principais estratégias de qualquer comunicação é você conseguir, em 3 segundos, ali, capturar a atenção da pessoa, porque senão não vai dar certo. É absurdo isso. Então, assim, até a forma como você fala nos vídeos, né? A forma como você se apresenta, hoje em dia você não pode mais falar, oi, meu nome é Laura. Acabou. A pessoa passou. Entendeu? Eu aprendi isso aqui, inclusive. Então. Você pegar meus primeiros vídeos, era completamente diferente também. Agora a gente tem que falar o assunto, tem que usar o que eu falei dos gatilhos mentais da escrita. Também existem ganchos visuais, que é o estímulo, alguma ação, algum objeto que chame a atenção, porque a pessoa não consegue mais se concentrar com tanta facilidade. Não sei nem se é concentrar, mas ela não consegue manter o foco. Mas o grande problema, acho que eu gosto de estudar um pouco isso, não é que ela não consegue concentrar o foco, mas porque tem muita informação. Tem muita... Eu estava até vendo um estudo sobre os nossos avós, os nossos pais, os meus, né, e a nossa geração, né, digamos assim. E é grande porque os nossos avós tiveram 8 filhos, né? O pessoal fica, como é que eles conseguiram criar tantos filhos? E aí uma explicação que eu achei muito interessante é isso, a quantidade de estímulos e de coisas que eles tinham que se preocupar era muito menor, né? Eles viviam aquela vida deles e viviam muito bem, né? Hoje é loucura você imaginar você ter 4, 5 filhos, porque é tanta coisa, é tanto bombardeio, é a roupa que tem que usar, é a marca, enfim, tem um pouco isso, a gente se adaptar ao momento. E uma coisa que me veio na cabeça, só pegando esse ponto, né? A gente fala, às vezes eu ouço pessoas falando assim, pô, mas a rede social, eu fico usando esses gatilhos, tudo. Deixa eu contar um negócio para vocês, isso já existia há muito tempo. Eu fui estagiário de empresa de pesquisa. E a gente fazia pesquisa para entender o que eram os gatilhos das pessoas. Mas isso é desde sempre, gente. É uma persuasão. A diferença é que demorava alguns meses. Hoje você faz em segundos isso aí, né? Exatamente. Então, eu queria só, antes de pedir um negócio que você usou, eu queria aproveitar para o pessoal conhecer, né? Porque eu demorei a entender o que era. Você falou que você começou como copywriter. E aí você puder... O que é o copywriter?
Então, muita gente associa mais com a palavra redator, né? Porque vem dali da redação. Mas são coisas um pouquinho diferentes. O copy, ele escreve de uma forma mais estratégica, mais voltada para isso que a gente conversou. Da persuasão, do vocabulário vendedor. Então, isso é muito usado em campanhas, é muito usado em lançamento de produto, é muito usado em páginas de venda, onde você vai no final, né? Mostrar ali a possibilidade da compra. Então, é uma escrita voltada para a parte de venda, para a parte estratégica mesmo. Então, tem muito isso da persuasão, né? Do vocabulário com gatilho mental. Então, o copywriter, que é o profissional que escreve essas copies, usa muito disso. Então, você vai fazer um vídeo, um roteiro... Só para educar, porque tem tanto nome hoje, né? Às vezes eu vejo as pessoas vão falando, a gente... Falar um pouquinho de rede social, da tua experiência, a gente está vivendo um pouco... Facebook parece que já não funciona mais, né? Tem o Instagram, você falou do LinkedIn. Como é que você hoje... Eu gosto muito do TikTok também. Eu também. Como é que você hoje posiciona isso aí, né? Apresentando para um cliente ou pensando... Eu sei que eu estou sendo bem genérico, né? Mas pegando um pouco a sua visão do todo, né? Assim, hoje em dia, a gente é muito escravo do algoritmo, que é o que você falou, né? Citou. Então, hoje em dia, por exemplo, é muito importante você ter um site, porque ele é mais o seu domínio, ele é mais ali o que você controla, né? Não está tão ligado a um algoritmo que pode mudar a qualquer momento. É importante, né? É muito importante. Agora, das redes sociais, assim, que são controladas por esse algoritmo que muda o tempo todo, o TikTok é uma das plataformas que eu mais gosto, assim, de compartilhar conteúdo, mas no sentido empresarial, o que eu mais uso e indico realmente é o LinkedIn. Então, assim, é a melhor plataforma que existe para prospecção B2B. B2B, né? Business to business, empresa com empresa. Então, fechar negócio, fechar cliente, parceria, é no LinkedIn. Só que como o pessoal não sabe usar muito a questão da métrica, não sabe usar ele para prospecção, acaba achando que é só para capturar a vaga. Então, assim, um empresário, normalmente eu indico que use o LinkedIn. Uma empresa que quer crescimento, que quer parceria, que quer, enfim, mostrar autoridade, é o LinkedIn. Mas a gente não consegue deixar de ter o Instagram, que ele funciona como uma vitrine de venda, né? Então, hoje em dia, você não compra nada online sem ler os comentários. Verdade. Da mesma forma que você não vai, enfim, numa consulta com uma dermatologista sem o Instagram dela. Então, eu tô falando de médicos até pessoas que têm loja. Enfim, todo mundo tem que ter um Instagram, porque é uma vitrine. Mas, assim, para venda, para prospecção, para negócio, o LinkedIn é a melhor plataforma. E você sabe que você falou uma coisa... Eu estava na discussão há pouco tempo... também indo para esse caminho do LinkedIn, e aí estavam me convencendo do Instagram, e alguém falou, eu tive que... É verdade, né? Porque você pensa na empresa enquanto entidade, mas a empresa são pessoas, Exatamente. né? E as pessoas estão ali, você vai na rua, em qualquer lugar... Exatamente. O cara pode ser o que for, né? E aí a pessoa que estava conversando até comigo falou assim, mas repara o que está se vendendo lá, e você fala, é verdade, são grandes empresas também, mas é o conceito de vitrine realmente, né? E muita gente explora hoje em dia, muitas empresas assim, que foram inteligentes de ir para o TikTok, estão ganhando muito destaque, assim. Por exemplo, a Carmed é uma empresa, né, que veio com isso daquele batonzinho, que eu esqueci o nome. Eles vieram com marketing muito pesado no TikTok. O TikTok ainda tem muita gente que acha, tá associando ainda aquela dancinha que foi eu também. Não é. Apesar de eu não ser muito fã de China, mas eu sou defensor do TikTok. Não, mas assim, é uma plataforma que hoje em dia, um dos assuntos mais procurados no TikTok é a educação, o outro é saúde. Então, assim... Até para aprendizado ele é fantástico. Não, é para tudo. As pessoas... Eu, às vezes, uso o TikTok como um Google. Eu escrevo na barra de pesquisa e aparece tudo que você pode imaginar. Verdade. Então, assim, tem muita coisa que eu aprendo pelo TikTok. Então, não tem nenhum momento que eu uso o TikTok que eu não aprenda algo. Não é só coisas fúteis, não é. Não que dancinha seja fútil, porque... enfim, é uma cultura muito boa, mas a parte de educação está muito presente, as pessoas não estão entendendo isso. Então, assim, tem muita marca que está ensinando, muito médico ensinando, disponibilizando informação boa, porque assim... hoje em dia, a gente coloca no ChatGPT uma pergunta e você já até os médicos vão enfrentar isso. Você já chega na consulta achando que você já sabe o que tem, você já pesquisou. Discutindo com você é um especialista, você discute com ele. Exatamente. Então, aí entra a parte da humanização. O quanto o atendimento agora tem que ser humanizado. Porque o médico vai ter que ter muita paciência, vai ter que conversar, vai ter que explicar. Enfim, então... É uma rede social, assim, muito dinâmica, mas que traz muita informação boa. E a galera não eu uso muito... Eu estudo muito sobre espiritualidade, de forma... É fantástico, porque tem muita coisa lá. E só que de vários lados, vários temas, né? Pra você gostar ou não gostar. Mas eu gosto bastante.
a gente está falando talvez me veio uma pergunta agora na cabeça e me faltou, né? Mas vou numa outra que já veio aqui. Quando você pensa de boas práticas e práticas não tão boas, você tem algum exemplo para dar para a gente de que ou você viu ou você passou por isso, não? Sem dizer nome, lógico. Não. Então, eu não posso falar muita coisa, porque a maioria dos contratos tem sigilo, enfim, então são coisas que eu não posso falar. Mas já aconteceu muitas vezes, assim, de ter que ter mesmo Eu já trabalhei em empresas muito grandes, de ter que ter gestão de crise, de ter falado alguma coisa errada, saiu alguma coisa errada. É o que a gente está vivendo do cancelamento também, né? A informação chega muito rápido, mas a resposta também chega muito rápido, né? É engraçado, assim, quando a gente... Porque eu já trabalhei muito na área de campanha empresarial. Depois eu lembrei o que eu tinha perguntado. Estando ali na campanha de empresa, até para fora do Brasil, etc. E, assim, você tem que olhar e pensar naquilo que vai ser divulgado de todos os ângulos que você pode imaginar. Você tem que perguntar para todas as pessoas possíveis, porque uma pode ter uma interpretação que o outro não teve. Então, tem que ter um filtro muito grande para uma campanha ir pro ar, muito grande. E quando não tem, às vezes até tem, mas escapou alguma coisinha, já gera algum tipo de cancelamento, ruído, enfim. E aí tem que ter uma gestão toda da crise, ver o que vai fazer depois. Eu já passei por muita situação assim, não comigo, mas com a empresa na qual eu trabalho, então... E alguma que se comunicou bem, não? Que pelo menos essa dá mais fácil pra gente falar. Eu trabalhei muitos anos na Embeleze, tem umas comunicações muito legais, enfim, já fiz trabalho para outras empresas multinacionais que comunicam muito com diversidade, comunicam muito com uma coisa sociais. Que eu gosto é que aproximou, né? Hoje tem um conceito até de ter muitos CEOs, né? CEOs falando direto com o seu público. O que eu ia perguntar, lembrei, o ponto é que eu vejo muita gente falando de usar rede social como se agora fosse solução de tudo. Mas você usou uma palavra que é legal de humanizar. Então, na verdade, a gente tem o uso da rede social para chamar, para trazer cliente, atrair. Só que eu acho que a gente criou mais necessidade de humanizar, porque você até atrai mais gente, só que você precisa ter gente para falar com gente, né? Porque sua máquina não vai resolver. Né? E aí agora esse exemplo que você usou também da gestão de crise é outro caso. Você tem que ter muito mais cuidado. Um anúncio errado tinha antigamente no papel, tinha um efeito, agora... mas a amplitude que tem agora, o alcance que tem, não tem como comparar, né? Então, uma coisa que você faz ali que acha, ninguém vai reparar, nossa, isso perpetua por muito tempo na internet, chega a pessoas que você nem imagina que vai chegar. Mas assim, a parte da humanização está sendo cada vez mais importante, principalmente por causa da IA, né? Pode ir. Principalmente por causa da IA, veio muito essa questão de automatizar coisas, enfim. Então, tem vídeo que você pensa, isso é IA ou é verdade. Mas, assim, o que eu tô achando muito legal é que tem muito, como você falou, muito CEO colocando a cara, de fato. E isso mostra uma autoridade muito grande para a empresa, né? Uma credibilidade, na verdade. Então, se o dono tá ali compartilhando, tá ali colocando a cara dele, é porque aquilo ali, né, tem um objetivo, tem um propósito. Então, isso aproxima a pessoa. Então, eu não tô falando com alguém da empresa, tô falando com o dono, o CEO, enfim. Então, isso causa uma credibilidade. E é aquela coisa, você não pode... A rede social te coloca numa posição que não adianta você ser uma pessoa ali, como tinha antigamente os comerciais, né, que a gente brincava, né, colocava, por exemplo, aquelas mulheres para fazer comercial de shampoo. Mas eu olhava e falava, mas será que ela usa o shampoo? E hoje não, hoje você está falando com o dono, se você vai encontrar com ele na rua e você vai ver se aquilo era verdade ou não, né? Muito rápido, as pessoas observam muito. Assim, volta e meia eu vejo uma influenciadora falando de alguma coisa e aí depois um monte de comentário, ela tá com o celular X, mas ela é patrocinada pelo Y. Né? Detalhes. Então as pessoas observam muito, julgam muito, estão muito atentas, então isso é descoberto. Então, por exemplo, às vezes você tá vendo um vídeo, a pessoa vai indicar alguma coisa, a pessoa até fala, nem é publi, né? Porque é uma coisa, eu uso naturalmente. Mas o que deveria ser é que até o que é publi deveria ser natural, né? Mas as pessoas estão repensando sobre isso, né? Eu vejo essa movimentação de repensar o que a pessoa vai indicar ou não. Porque tem muito isso, né? De depois você ser cancelado por algo, ou de você fingir que use e depois descobrirem que não usa. Então, eu vejo muita gente que está evitando pegar trabalho, né? Pegar publi, para não ter esse tipo de problema. Principais erros que você vê o pessoal usando, principalmente no LinkedIn? É uma dúvida até minha, porque eu gosto, mas eu também tenho dúvidas, porque eu já ouvi muita gente dizer assim, não funciona. Então você foi uma das principais pessoas que realmente defendeu. O que você vê de maiores erros e sugestões?
Assim, os maiores erros é porque não é considerado erro, mas é porque não usa tudo. Da melhor forma. Exato, não usa tudo que a plataforma, né, bota para ser usado. O que acontece? O LinkedIn, ele tem uma métrica completamente diferente das outras redes sociais. Então, ele tem uma métrica que é constituída por pilares. E esses pilares, esses temas, né, desde conexão, interação, conteúdo, criar relacionamento, esses pilares, eles têm que crescer juntos para tudo ali, esse ecossistema funcionar, entendeu? Então, não é uma plataforma que você posta todo dia e funciona. Hoje, inclusive, eu fiz um post lá sobre isso. Não adianta só sair postando, não é isso. Então, assim, você tem um número certo de conexões que você pode fazer para dar resultado. Você tem que fazer... por mais que tenha uma métrica diferente, é uma rede social. Então, ele quer que você use continuamente, diariamente. Então, é uma rede que você tem que entrar, você tem que colaborar, você tem que fazer a prospecção certa. Então, assim, uma coisa muito legal desses pilares que o LinkedIn coloca, né? É que um dos pilares é interagir oferecendo insights. Ou seja, você tem que interagir no post da outra pessoa, claro. Mas mais importante do que curtir é o comentário. Só que o que é o comentário estratégico que ele pede? Não adianta você comentar um emoji e sair e achar que isso contou. Você tem que comentar algo relevante ou usar aquele comentário para prospectar. Eu vejo muito entendeu? Isso. Então, se o seu comentário não trouxer algo de valor para quem vai ler, ou enfim, para quem vai consumir aquilo ali, ele não vai contabilizar, entendeu? Então, assim, é uma plataforma difícil de mexer, porque você tem que saber esses detalhes. O seu perfil tem que estar muito bem otimizado, lá dentro tem palavras-chave para o seu perfil ser encontrado. Então, ele é tipo um quebra-cabeça, sabe? Tudo ali tem que estar sendo usado. Então, não é só postar qualquer coisa, tem que postar artigo. Então, por isso que eu trabalho muito com os meus clientes em relação ao LinkedIn. O serviço que eu entrego para eles tem que envolver uma gestão completa. Então, desde eu fazer as conexões estratégicas até as postagens. Até porque lá as conexões são divididas, né? Primeiro, segundo e terceiro grau. Então, você tem... É verdade. Você tem, né? Ele considera isso. Exatamente. Tem interações ativas e passivas. Então, tudo ali é considerado, né? Então, quando eu faço um trabalho para um cliente meu, eu tenho que fazer tudo isso. E proporcionar para ele uma prospecção que realmente vale a pena. Então, o resultado de prospecção lá é muito alto, porque se você tem um perfil otimizado, se você consegue mostrar credibilidade, se você usa a estratégia certa para prospectar, quem está ali já tem um ticket, já tem ticket alto, já aceita a negociação, entendeu? Já está ali para isso. Então, é a melhor plataforma para isso. Oh, que bom, belas dicas. Falando ainda... Para a gente começar a terminar, ainda sobre ética, que sugestões você dá para as pessoas se preocuparem? Porque a gente é meio sem noção às vezes, né? Então... Assim, eu tenho... Gostei do tipo... Você pensou em alguns casos, né? É verdadeiro. Mas assim, tem... Quem sou eu para dar dicas, né? Mas eu tenho considerações, assim, para empresas e para pessoas que consomem a rede social. Que é todo mundo, né? Não tem muito como distinguir isso. Das empresas, eu acho que, assim, a gente tem que se colocar no lugar de empatia, no sentido de respeitar o dinheiro do outro e respeitar a saúde mental do outro. De não tentar enganar um cliente ou dar um consumo que não é verdadeiro, ou, enfim, enrolar de alguma forma, porque isso, hoje em dia, vai ser descoberto, vai ser desmascarado. Então, assim, vai acabar sendo um prejuízo, sabe? E da parte da pessoa que consome, eu acho que é isso de ter um critério maior do que acreditar, sabe? Sim. E não só isso, de também entender que não é para viver só consumindo isso. A gente tá muito acelerado, a gente deixa de fazer muitas coisas. Eu fiquei esses dias pensando, cara, tem gente que não deve tirar as coisas do papel. Eu sou uma pessoa que trabalha muito, estuda muito, então isso não é um problema para mim. Mas assim, tem muita gente que deve ter metas no papel que não tira, porque, sei lá, fica 10 horas olhando a rede social e se espelhando na vida do outro. Em vez de estar usando... Exatamente, em vez de estar usando esse tempo. É verdade. Então, é isso, basicamente. Laura, para quem quiser conhecer a Laura... Gente... Serviços da Laura, como é que faz? O meu LinkedIn é o que eu mais uso, que é Laura Cardoso. Aí você consegue botar na descrição do... Boto, coloco depois, tá. Sim. Aí lá vocês podem entrar em contato comigo, que é uma plataforma profissional, tá? E aí eu dou meu WhatsApp, a gente conversa, enfim. E vou lançar agora em breve um curso sobre LinkedIn, ensinando empresários a prospectar no LinkedIn. Então vai sair em breve também. E aí lá no LinkedIn eu vou divulgar. Mas por lá vocês me acham mais fácil. Mas eu vou deixar minhas redes sociais com o André e você coloca lá pro pessoal. Tá bom. E a ideia é essa. A gente está cada vez mais... A gente andou conversando até com a Clenice, que você conheceu, sobre empreendedor, sobre empresários. E não tem como a gente fugir desse assunto, né? Até o tema do podcast é muito sobre saúde mental também, né? Falando da mente. Mas isso tudo foi o que você falou. A quantidade de dopamina, essa coisa da rede social hoje está completamente envolvida, né, na
na nossa saúde mental, né? E que bom, obrigado Eu que agradeço, adorei pelas dicas. Queria que você quer deixar alguma mensagem final aí para a galera que tá... vou falar olhando para eles, então. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar é que não tem como fugir do digital, gente. Não tem, assim, sem saída, né? Mas a gente tem que fazer o máximo para usar da forma mais inteligente, estratégica e empática que a gente conseguir. Porque, afinal de contas, a gente está impactando humanos, né? Então, a gente precisa ter sempre isso em mente e entender que as coisas estão muito voláteis, muito rápidas e que quanto mais humano a gente for, mais a gente consegue aproveitar o digital. Então, uma coisa não exclui a outra. Basicamente é isso. Muito bom. E lembrando que a gente não precisa fazer negócio não é feio, né? Então a gente pode usar isso para fazer negócio de forma ética e de forma humana, né? É isso. Laurinha, já que você me permitiu, super obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Tenho certeza que a gente levou aí esclarecimento e queria deixar, de novo, muita gratidão aí pelo tempo, por você ter vindo. Muito bom. Tá? Obrigada, eu que agradeço, adorei. Eu também. Depois quero assistir, gostei muito. E aí deixar aí pra galera, curte, compartilha, comenta, faz qualquer comentário, tenho certeza que a Laura vai ter o maior prazer Com certeza. em responder, em deixar dúvida. Eu sei que todo mundo acha que conhece muito desse assunto, mas eu fiz questão até de ter esse prazer de convidar a Laurinha aqui, porque ela realmente está investindo nisso com conhecimento, com profundidade. Sim. Então não deixe de aproveitar. Pergunta que a gente vai responder com prazer, né? Com certeza. Vamos embora, então? Vamos. Obrigado, Laurinha. Obrigada, André.